Namastê, meus queridos! No vídeo anterior, eu contei a história do English Paper Piecing e falei sobre o papel ser um artigo de luxo na época em que essas colchas foram confeccionadas. Por esse motivo, reutilizava-se catálogos, jornais, cartas antigas como base para executar as colchas. Esse método de reutilização foi o que forneceu um verdadeiro tesouro aos historiadores que puderam vislumbrar toda a vida cotidiana da época, já que o papel nem sempre era retirado, porque ele servia como uma camada extra de isolamento térmico e com o tempo ele amolecia e se desfazia. Agora, imagine você descobrir velhas cartas de amor, receitas, bilhetes, diários, receitas de tingimento, riscos de bordado. Eu não sei você, mas eu já estou viajando ao passado com essa nova série aqui do canal e sentindo-me em pleno século XVIII. Na época, também era muito comum as mulheres terem suas cestinhas com tudo o que era necessário para fazer o seu bordado, a sua costura, tricô, seja lá o que fosse que ela estivesse executando naquele momento. E também era muito comum presentear as pessoas com caixinhas contendo acessórios para costura, o bordado e até presentes para crianças entravam nesse costume, porque também era muito comum elas receberem a caixa com uma boneca e todos os aparatos para que elas pudessem fazer os próprios vestidinhos da bonequinha ou bordar o que já estivesse pronto. Muito poético tudo isso, não é? Espero que você também tenha se entusiasmado com a cestinha da aula passada. E antes de partirmos para fazer uma peça utilizando o Jardim da Vovó, eu quero ensinar outros formatos dessa técnica, como o exemplo que veremos hoje. Porque apesar da forma base de execução, a forma base ser a mesma, o modo de fazer varia conforme a forma geométrica. Ok? Prepare sua cestinha, aquieta seu coração e vamos embarcar nessa máquina do tempo rumo a 1770. Namastê. Bem, aqui eu já estou com todos os meus moldes impressos, eu deixei lá para você 5 diferentes, não há necessidade de imprimir todos, você pode imprimir só o que você vai usar. E lembrando que o molde maior é o que você vai cortar o tecido, os pequenininhos é o que usaremos de base, onde o tecido será envolvido, por isso que os pequenininhos têm bastante e o grande só tem um. Olha, veja que todos eles têm o molde para corte e o molde que usaremos de base. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer o Jardim da Vovó, ensinei várias técnicas diferentes, sugiro que você assista esse vídeo, vou deixar ele aqui no card. Aqui o meu já está com o papel retirado, lembrando que só retire o papel depois de todos eles costurados um no outro. Então eu mostrei aqui o freezer paper, que é um papel com uma cola temporária, a gente passa no tecido, faz o trabalho e depois retira. E aqui com papel mais durinho, com furinho, que é o que eu gosto muito com essa técnica, e eu imprimi num papel mais duro, pode ser um papel verger, um canson, eu usei a gramatura 180. Algumas pessoas me questionaram por que não usar entretela com cola, porque assim não precisaria ser retirado depois do trabalho feito. Então eu vou aqui te mostrar o porquê disso. Veja como
o meu trabalho fica fofinho depois de aplicado. Mesmo depois de quiltado, ele fica mais fofinho ainda. Fica tipo um alto relevo. Se fosse com a entretela, ele não daria esse efeito, ficaria uma coisa chapada. Imagina como se eu fosse aqui imprimir. Veja bem a diferença, ele ficaria assim. Por isso que a gente não usa entretela nesses trabalhos. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de alguns trabalhos meus. Essa caixinha ela foi feita inteirinha à mão, muito gostoso de fazer. Eu gosto bastante do pet à mão, os blocos são unidos todos, não foi usado máquina, o quilt também foi feito à mão. Aqui é uma colcha, veja que eu usei o hexágono separado do Jardim da Vovó e veja aquele alto relevo que eu digo que tem quando a gente não usa entretela. Eu usei várias técnicas aqui de pet à mão e pet à máquina nessa colcha. Essa lateral tem uma florzinha que a gente vai aprender hoje, que é o hexágono. Veja como essa técnica é muito versátil. Eles chamamos de diamond. E aqui eu vou mostrar um pouquinho dessa colcha. Eu tenho um carinho muito grande por ela, eu fiz alguns anos atrás. Foi um presente para o meu marido. Misturei técnicas variadas, o patchwork. O projeto é meu, mas alguns desenhos das aplicações não são autorais. Eu me inspirei em alguns desenhos que eu peguei na internet ou livros. Então, eu estou mostrando bem rapidamente para você apreciar um pouquinho do meu trabalho. E agora vamos iniciar a nossa aula. Aqui vamos aprender 5 formas diferentes, formatos geométricos diferentes. Começando então pelo diamond ou losango. Aqui eu já cortei com meu molde grande. Eu vou fazer o furinho, que é a técnica que eu gosto bastante, porque facilita muito na hora de retirar o papel e também fixar com o alfinetinho. Então, eu começo aqui pela lateral maior, até aqui eu fecho como no hexágono. Linha comum de boa qualidade, eu dou 2 pontinhos. Agora aqui que fica um pouquinho diferente, você vinca essa lateral até o fim e dobra a outra lateral por cima dessa. E vai ficar esse biquinho. Ele fica assim mesmo e depois você vai entender por quê. Aqui eu vou dar os meus 2 pontinhos de novo. E vou pela lateral, que aqui a gente fecha todo, como no hexágono. Agora eu vou fazer a mesma coisa que fiz anteriormente, vinco até o fim e dobro por cima. Vou dar os 2 pontinhos. Aqui, eu finalizei aqui, mas não está certo, não está correto. Você tem que ir até a outra lateral, que foi onde nós começamos, tá? Então, você faz mais uma costurinha ali na lateral. E pronto, agora eu tiro o alfinete e ele ficou desta forma. Agora eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Veja que o biquinho em cima ficou para a esquerda e o de baixo para a direita. Não tem problema se você fizer ao contrário, se caso seja canhoto ou canhota. Desde que todos os seus trabalhos sejam iguais, eles têm que ficar todas na mesma posição, porque senão não vai dar certo na hora de costurar. Então, aqui, por que ele fica sempre do mesmo lado? Porque eu vou vincar até o último, esse daqui, para dobrar a outra lateral por cima. Caso você seja canhota, você vai começar ao contrário, né? Você vai começar pelo lado esquerdo, aí vai ficar virado ao contrário. Não tem problema, mas o importante é que todos fiquem do mesmo lado. Nunca se esqueça disso. Assim como está o meu, porque senão depois eles não se encaixam direito na hora de unir um losango com o outro. Caso você não tenha o freezer paper, eu vou te dar aqui uma dica. Você pega o mesmo papel que a gente está usando, passa um pouquinho de cola em bastão
e coloca aqui. Aí você faz aquela técnica que eu ensinei com a goma. Eu gosto também de passar os meus hexágonos, os meus diamonds, antes de costurar um no outro, porque eu acho que dá uma estrutura melhor de união. Agora veja aqui, por que a gente deixa o biquinho? Porque ele fica com uma base de encaixe, tá vendo? E o trabalho fica muito mais bem feito. E fica assim, um em cima do outro. E caso você vá expandir essa forma, vai entrar com outro, ele tem base nas duas laterais, veja. E aí ele se encaixa direitinho. Por isso que a gente deixa assim. Ele fica com uma espécie, assim, vamos chamar de uma fundação. Agora, essa parte aqui, se você não vai costurar mais nenhuma parte com ele, você dobra ele para baixo, ou você dá uns pontinhos, ou na hora de aplicar no tecido, você vem com a agulha ajeitando e você consegue fazer os pontos invisíveis aqui e fica perfeito. Por isso também da gente deixar esse rabinho aí em cima. Olha, o meu tecido tem uma direção, então eu tenho que observar bastante isso na hora de unir. A gente faz aqui como no Jardim da Vovó. 3 em cima, 3 embaixo. E aqui, como eu usei 2 tecidos, eu tenho que ver a sequência. Eu comecei com um rosa em cima, e embaixo eu começo com um florido. E assim, você une os 3 em cima, os 3 embaixo. Para unir, é bem parecido. Eu vou encaixar aqui um no outro. E essas linguetinhas que ficaram, elas não vão entrar na costura. Então, eu vou esconder meu nozinho aqui embaixo e vou costurar como se elas não estivessem aí. Dobro para baixo para não me atrapalhar. E a costura é feita da mesma forma que eu ensinei na outra aula. Pontinhos pequenininhos, pegando um no outro. Não é a costura invisível, tá? Que a gente costuma fazer. A costura de união de English Paper Piecing, ela é feita dessa forma. Dessa forma, com pontinhos pequenininhos, você vai até o fim. Aqui eu já cheguei no final, dou um nozinho bem reforçado. E a primeira duplinha já está pronta. Eu viro aquela linguinha todas para o mesmo lado, venho e encaixo a outra aqui. Vou costurar da mesma forma. Baixo a linguinha e costuro até o fim. Então, o meu primeiro trio já está pronto. Olha, deixei tudo para o mesmo lado. E vamos deixar reservado e faremos a de baixo, lembrando da sequência de cores, presta bastante atenção nisso. Aqui eu já estou com a minha outra pronta, veja que ficou um para um lado, um para o outro, quando colocamos um de frente. Aí a gente encaixa aqui, deixa bem certinho o centro, dobra, e agora nós vamos costurar. Aqui o comecinho é igual como eu já te ensinei, então eu vou costurar até chegar no meio para te mostrar como é feito. Aqui já estou no meio. Então, eu vou pegar o último pontinho aqui do molde de cima e o de baixo. Agora eu pego o da lateral, já estou no da lateral esquerda, tá vendo? Pego o que está embaixo da minha lateral esquerda. Um pontinho pequenininho. Agora, deixando a linguinha de fora, eu pego o da lateral direita, inferior e superior. Dessa forma, nós demos uma volta completa aqui nesse centro, o que deixa mais estruturado, mais firme, essa junção de todos os losangos. E agora eu vou costurando normalmente, até chegar no final.
Aqui eu já costurei, veja como ele fica bem certinho. E agora aqui a mágica acontece. Veja como fica muito bonitinho esse avesso. Eu adoro o avesso de patchwork feito à mão, porque eles ficam muito graciosos. Aí agora que eu já passei, eu vai virando, ele já se ajeita, ele já vai virando cada um para o seu lado até formar essa estrelinha no centro. E aqui eu vou tirar o meu papel, como eu fiz o furinho, veja como sai fácil. Já passei e está pronto o primeiro. Agora o círculo. Aqui eu já cortei com um molde maior, eu vou pegar. O meu tecido não tem avesso direito, então vamos supor que o seu tenha, você começa pelo avesso, fazendo alinhavos como se você fosse fazer um fuxico. Vai até encontrar onde você começou. Coloco o meu molde aqui dentro e fecho. Deixa bem apertadinho, segura a linha e dá um nó reforçado. Agora, lembra daquela goma que nós usamos na primeira aula? Eu fiz com uma diluição de 5 partes de água para 1 de goma. Pode ser 4 também. Aqui com o pincelzinho eu vou passar goma aqui no meu avesso. Deixa bem molhadinho da goma. E agora nós vamos passar bem passadinho a ferro, para que ele fique bem engomadinho. Aqui o meu já está passado e eu esqueci de fazer o furinho no meu molde. Vai ser um pouquinho mais difícil para retirar, mas com o auxílio do agulhão eu consegui. Então está pronto o círculo. Veja como ele fica bem certinho, de uma forma muito fácil. Você pode usar como miolinho ou em vários outros lugares e ocasiões. Essa forma geométrica agora que eu vou te ensinar, o grande truque é essa forma arredondada. Eu já estou aqui com o meu tecido cortado, com um molde grande, e o meu pequenininho, vou centralizar ele direitinho. E aqui existem 2 formas diferentes de fazer, dependendo do que você vai usar. Caso a parte de baixo você não vai precisar unir uma forma geométrica na outra, vamos supor que você vai colocar um miolinho, não precisa fechar essa parte, porque vai vir o miolo aqui que vai esconder. Mas eu vou te ensinar fechando tudo, porque nós vamos usar, como nós vamos usar, é necessário fechar tudo. Então, vou aqui centralizar, colocar meu alfinete. Vou começar aqui pela base e a lateral. Até aqui tudo igual, como no hexágono. Reforçando o pontinho. Agora eu vou até a outra extremidade. Então, aqui eu vou fazer pequenos alinhavos nessa lateral, até chegar lá em cima. Dobro e vou até aqui bem aqui em cima. E essa parte arredondada eu vou fazer pequenos alinhavos, assim como nós fizemos no círculo. Bem na bordinha. Até chegar na outra ponta. Um pouquinho antes de chegar na extremidade, eu dobro para ver até onde eu vou. Vou pegar aqui na dobrinha. Aí, puxo, ele já fecha direitinho. Veja que bonitinho que fica. Ajeita a outra ponta. E dobro a lateral direitinho de novo.
Estica bem, segura a linha para ele não soltar. Faço 2 pontinhos e continuo. Lá embaixo, aqui na lateral eu faço de novo pontinhos, alinhavo. Aqui aqueles 2 pontos que nós fazemos em todos os cantos e volto onde tudo começou. Lembre que a gente sempre tem que voltar ao início para encerrar e fechar e cortar a linha. Então está pronto. Tiro o alfinete, veja que bonitinho que ficou. Ele se encaixa direitinho no hexágono da aula passada, o número 2, se você quiser formar essa florzinha. E ele é costurado da mesma forma. Primeiro, une todos eles, aqui você une a parte reta, deixa arredondada para cima, e une um por um em cada lado do hexágono. Da mesma forma que fizemos o jardim da vovó. Cada pétala no seu hexágono central e depois a gente une a lateral dobrando assim, une cada lateral separadamente. Aqui o meu já está pronto, ficou muito bonitinho, né? Depois é só tirar o papel. O cone, o grande segredo dele também é essa linguetinha, que tem que ficar, o meu fica para o lado direito, e se você for canhota, vai ficar para o lado esquerdo. Então, eu começo aqui por essa lateral e dobro a parte arredondada em cima do meu pontinho inicial. E aqui nós vamos fazer alinhavos, da mesma forma que fizemos ali no Dresden. Veja que é uma mistura, né, do Dresden com o losango. Vou até chegar na outra extremidade. Puxa, ele fica bem certinho. Aqui eu vou dobrar e dar os 2 pontinhos. Estica bem, para que ele fique bem arredondado lá em cima. E aqui é igual, você vinca essa lateral, vou vir com alinhavos. Se você quiser ir direto, pode ir. Mas aqui eu preferi dar alinhavos. Vinco bem essa parte para dobrar a outra por cima. E vou aqui, vou dar alinhavos, mas você também pode ir de uma vez só, como eu falei. Lembrando de sempre finalizar no mesmo lugar onde nós iniciamos. Dá um nozinho bem reforçado e corta. E ele ficou assim. Veja a linguinha virada também para a direita, da mesma forma que o losango. Aqui você pode unir dessa forma, do mesmo jeito que fizemos ali com os losangos. De 3 em 3 também. E ele vai ficar dessa mesma forma no avesso. Agora o pentágono. Esse não vai ter mais segredo para você. Eu vou começar pela base, porque aqui também é uma junção de tudo que já aprendemos também, menos a forma redonda. Mas eu acho que até aqui você já está bem craque nas formas geométricas, não é? Aqui nessa parte de cima é como o losango, a gente vem vincando bem a lateral e dobrando uma na outra, uma por cima da outra.
Lembre sempre 2 pontinhos para ficar reforçado. Vou lá para baixo. E agora aqui, como eu já tinha falado na aula anterior, eu não gosto que fique dessa forma. Eu gosto que fique tudo um embaixo do outro, mais harmônico. Então, eu vou retirar aqui, desdobrar para que esse do lado esquerdo fique embaixo do direito. É coisa de virginiana, tá? Não tem problema se você fizer direto. E aqui eu volto no primeiro que nós fizemos. Dou um nozinho e está pronto. Esse formato, ele é bem interessante. Veja, olha, ele fica do mesmo jeito, você pode fazer a florzinha desse jeito. Mas o legal é que você também pode fazê-lo de uma forma diferente. Aqui você poderia completar, né? E colocar um miolinho, ou não. Ou deixar só esses 3 com o miolinho, também ficaria muito bonitinho. Mas você também pode virá-lo e uni-lo pelas laterais. E aqui também se encaixa o hexágono número 2 da outra aula. Ele fica tão bonitinho assim com 3 ou com 6. Veja como essa técnica é muito versátil. Então aqui eu espero que nessa aula você tenha tido muitas inspirações, que o seu jardim esteja muito florido de ideias. E até a próxima aula. Namastê!